Agora, Constantino, boa tarde para você. Qual que seria a relação do presidente Jair Bolsonaro com isso tudo? Nenhuma, né, Paulo? E isso é o mais difícil de entender. O que está fazendo uma empresa privada com relação médico-paciente autônoma numa CPI circense que é um palanque para lulistas, né? Quer dizer, é tudo muito cansativo, o tempo que se perde na imprensa para falar dessa balela toda, né? E está cansando também essas narrativas anticientíficas em nome da ciência. As acusações são sérias e cadê as provas? Tem que ter prova, né? Um grupo de médicos incomodados não prova nada. Outra coisa, falaram em cobaias, eram usados como cobaias. Cobaias somos todos nós nessa pandemia, ou quem está tomando vacina experimental é o quê? Uma vez que as vacinas historicamente levavam 5 a 10 anos para serem desenvolvidas e agora garantiram que quem tomasse vacina não ia ser hospitalizado nem a óbito. 17 mil pessoas já morreram com todas as duas vacinas no Brasil, segundo estimativas. Já estão falando em terceira dose e por aí vai. Então não somos cobaias também não. Eu debatendo com um médico defensor de vacinas até para adolescentes, ele não gostou do termo cobaia, ele prefere sujeitos de pesquisa. Então tá bom, somos todos sujeitos de pesquisa. É o eufemismo aí que a turma quer, né? Estamos no meio de uma guerra contra um vírus onde se sabe muito pouco. E eu venho clamando por humildade desde o início, enquanto que a turma que fala em nome da ciência fica alçando impostores ao patamar de voz da ciência e caindo em contradição o tempo todo. Quem é o bastião da ciência na história toda? É a OMS? Porque eu tenho várias coisas para apontar de incoerência da OMS, ou então de recomendações que a OMS dá que essa turma que diz falar em nome da ciência não segue. Então eu estou perdido, Paulo, nessa história toda. Que história é essa de medicamentos comprovadamente ineficazes? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu quero que alguém me explique o que está acontecendo na Índia. Na Índia, que tem só 16% da população totalmente vacinada, desabou o número de mortes. Nos Estados Unidos, que tem mais de 70% vacinados, ou em Israel, o número de mortes disparou. E aí a turma fala, não, é só os não vacinados. Então caiu a morte por causa da vacina. Aí agora subiu por culpa dos não vacinados. É muito cômodo essa narrativa o tempo inteiro. E a gente não vê a imprensa falando de Joe Biden genocida. Mas o número de mortes voltou para o patamar do final do ano passado. Então é tudo muito pouco científico nesse debate. E as pessoas continuam arrotando ciência sem lidar com os dados, sem lidar com os números, sem ter um mínimo de humildade. Entendeu? É sempre adaptando a narrativa. Não, Israel, o problema é que faltou a terceira dose. Aí daqui a pouco tem o passaporte de vacinação, só vale para quem tem as 3 doses, ou as 4, ou as 8. Então o negócio vai até onde? E não vai fazer com que as pessoas parem um pouquinho para refletir e para terem um pouquinho mais de humildade diante do desconhecido? Porque parece que a Índia incomoda muito as narrativas, porque lá parece que eles adotam aquilo que tem gente terminantemente contra. Ou seja, só vai procurar o hospital quando tivessem com falta de ar, né? Que era a recomendação do Mandetta. É isso? É essa a mensagem? Eu acho meio temerário isso. Então, veja, um pouquinho mais de humildade não faria mal a ninguém.